Olá, para o terceiro domingo após Pentecostes, nós lemos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 26 até o 34. Temos aqui duas parábolas de Jesus, assim está escrito. Jesus disse ainda: O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Bonitas parábolas de Jesus, muito lembradas, muito simples e significativas. Mas antes de pensar nas parábolas, eu quero falar de outra pessoa que não Jesus, que é o Herodes, né? Herodes o Grande, conhecido por muitos como megalomaníaco. De fato, Herodes gostava de construções grandiosas. A gente tem ainda restos disso, né? E registros arqueológicos mostram. Por exemplo, Massada, uma fortaleza que tinha estrutura de palácio também, numa rocha enorme nas alturas, no meio do deserto, parece, né? Improvável uma construção ali, e uma construção muito complexa em etapas diferentes da rocha, algo grandioso e imponente. Ou, por exemplo, um lugar até mais bonito, lá em Cesareia Marítima, costa do Mediterrâneo, Herodes tinha um palácio que se projetava para dentro do mar. E perto desse palácio que tinha até um jardim, Herodes, o infanticida, gostava de flores, por incrível que pareça, gostava de um jardim bonito. E ali perto um teatro romano, olhando para o mar Mediterrâneo, né? As pessoas assistiam ali às peças viradas para o Mediterrâneo, algo belíssimo, até hoje se admiraria se estivesse em funcionamento. Ou, por exemplo, o Heródium, que é uma construção de um palácio encravado numa montanha, perto da região de Belém, e ali no topo da montanha você tem um palácio com um espaço de caminhar, tem uma sala de banquetes, tem jardim também, de novo, claro, Herodes gosta de um jardim, e tem até um teatro romano também. Herodes gostava disso, né, de imponência. E na verdade, ele gostava de luxo, gostava que as pessoas vissem o seu poder, mas isso não era mera megalomania. Herodes tinha uma estratégia, Herodes era estratégico nisso também. Ele queria que as pessoas vissem suas construções, reconhecessem nessas construções o fato de que Herodes estava unido a Roma. Suas construções muitas vezes tinham características muito semelhantes às construções feitas pelo imperador. E a grandiosidade também. Então as pessoas viam as construções e sabiam: Herodes está junto com o imperador. Isso era importante para quê? Para que soubessem bem, pensava Herodes. Mexer com Herodes é mexer com o imperador. Não é bom negócio. Então deixem Herodes no poder. E de fato Herodes conseguiu se manter no poder até a sua morte, mas nós sabemos que antes da morte de Herodes, perto da morte dele, nasceu outra pessoa, e na verdade uma pessoa muito mais especial do que ele. Herodes soube do nascimento desse rei prometido e tentou matar Jesus que nascia. Todo mundo se lembra disso na época do Natal, não é? Ele manda matar então uma série de crianças para tentar matar junto o Messias que vinha. Ele não consegue, morre sem êxito, e por isso nós lemos aqui Jesus, anos depois da morte de Herodes, está ensinando sobre a vinda de um reino. Mas um reino muito diferente desse de Herodes, um reino muito diferente do que Herodes poderia imaginar. O reino de que Jesus fala não vem nem se sustenta a partir de obras grandiosas. O reino de que Jesus fala também não depende de estratégias, nem de estratégias de marketing. Não é isso.
É bem diferente. Jesus fala desse reino com toda simplicidade, a partir da vida no campo, a partir da agricultura, da vida de um fazendeiro qualquer. A primeira parábola que nós lemos conta da semente. O agricultor não domina o potencial que tem a semente, ele simplesmente semeia e espera, e a terra produz. A terra por si mesma, diz o texto, produz. Isso é muito bonito para a gente lembrar que o reino de Deus, de fato, não é edificado com poder humano, né? Não se resolve assim. É um poder alheio, assim como esse da semente, da planta que nasce. Não é o poder do fazendeiro que faz a planta crescer. E o fazendeiro também não domina esse potencial, né? É bem verdade, ele espera simplesmente. E a terra produz. É claro, a gente faz um parêntese aqui, né? Jesus fala de uma época em que não existia pesquisa genética sobre sementes, modificações, né? Não existia grãos transgênicos. Fala da agricultura simples, daquela que existia até pouco tempo atrás somente. Na outra parábola, Jesus menciona uma semente pequenina da mostarda e conta, né, lembra que essa semente é tão pequenina e dá uma hortaliça grande para a hortaliça, né, suficiente até para aves se aninharem ali, encontrarem sombra e abrigo. Veja que é uma planta útil, né, esse reino que vem, que nasce pequenino, ele não é para domínio nem só para admiração alheia, não é uma planta ornamental simplesmente, mas é para servir, né? A sementinha já diz ali, com todo o seu potencial escondido, eu sirvo, né? Eu quero servir. Isso é bonito, e a gente lembra então, é sem construções, sem grandes recursos, sem ostentação, assim que acontece o reino de Deus. Ele brota, né? O reino brota não para opressão, não para domínio, mas para serviço. E o maior serviço foi feito por Jesus mesmo na cruz do Calvário. E sobre esse serviço que Jesus fez em nosso favor na cruz, ele diz de uma forma também ligada à agricultura, de uma forma muito bonita, lá em João 12, versículo 24. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Veja que bonito Jesus falando assim sobre a sua entrega sacrificial também, não é? E é tão bonito porque a gente sabe que o fruto desse sacrifício de Cristo na cruz chega a nós ainda hoje, né? Ele não cessa ali. E ele chega a nós de forma simples também. Chega a nós pela palavra que é proclamada, pela palavra que é lida também. Chega a nós pela ceia e pelo batismo. Assim chega a nós o fruto do sacrifício de Cristo, com simplicidade. Por isso eu sempre digo, a igreja existe, para ela existir precisamos somente da palavra, voz, precisamos somente de um pouco de água, um pouco de vinho e pão. E assim tem-se o necessário para a igreja existir. Isso é muito bonito mesmo. Mas como eu sempre lembro, e gosto de lembrar mesmo, a igreja às vezes é tentada e pode perder o rumo aqui também, e pode querer seguir Herodes e não Jesus. Ela pode querer e muitas vezes quer, a gente vê isso hoje claramente, a igreja às vezes quer grandiosidade, às vezes quer construções milionárias, multimilionárias. As pessoas ficam boquiabertas de ver essas construções por fora, e ainda mais quando a gente vê por dentro, às vezes pela televisão, você pensa, gente, como pode uma igreja desse tamanho, né? Quanto custou isso? Que grandiosidade é essa, né? A igreja às vezes se vê tentada e cede, quer isso, quer realizar isso. Às vezes a igreja pensa que a sua perenidade, a sua perpetuação está em pedras, em concreto, numa marca empresarial muito forte, numa estratégia de marketing, técnica humana. Confia nessa força. E a igreja se faz assim monumental, né? Se faz quase como um monumento mesmo. Mas se a igreja se faz monumental, o verbo que se fez carne, ele vem de novo lembrar a igreja de que não é assim, de que não é isso, né? De que o reino não depende disso, de que o reino acontece na capela mais simples, de que o reino acontece debaixo de uma árvore de sombra
e se ali é partilhada a palavra do Senhor. Assim acontece o reino. Porque o poder, a gente sempre precisa lembrar, o poder está na semente. O poder está na semente, diz o apóstolo Paulo, né? O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo tipo de gente, né? O evangelho é o poder. E não a gente que agrega poder ao evangelho e sustenta o evangelho com obras, com coisas bonitas. Não é isso. Então eu vou concluindo com a pergunta que Jesus fez, né? A que assemelharei o reino de Deus? E hoje eu vou dizer, o reino de Deus é como isto que acontece hoje. É como você e eu, né, partilhando a palavra do Senhor. O reino de Deus é como você, no seu dia a dia, vivendo a palavra, essa palavra que nos dá vida. O reino de Deus é isso, a igreja se nutrindo da videira verdadeira, sabendo que sem a videira verdadeira ela não tem vida. Isso é o reino de Deus. As construções, aquelas construções imponentes de Herodes, todas elas, as mais belas, ruíram. A palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém.